Boa noite, meu povo, boa noite, Leopoldo, na graça de Deus, no amor de Maria, 31º dia desta Santa Quaresma. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito o nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Boa noite, meu povo, ao vivo, 20 horas 34 minutos desta quarta-feira, dia 9 de abril, 31º dia desta Santa Quaresma, deste retiro quaresmal, aos pés da cruz de Jesus. Ele que é a verdade, que cura, que salva, que liberta. Nós nos colocamos aos seus pés, clamando a Jesus misericórdia. Misericórdia sobre nós, sobre o nosso coração, que é orgulhoso, vaidoso, cheio de pecado, que precisa ser transformado. Assim nós humildemente nos colocamos aos pés da cruz de Cristo e clamamos pela Santa Mãe Igreja, pelo Papa Francisco, por nossa família, por nossa casa, igreja doméstica, santuário de vida e de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém. Meu irmão, minha irmã, 31º dia do nosso retiro quaresmal. Palavra de Deus para nós hoje, liturgia diária, Santo Evangelho, segundo São João, capítulo 8, versículos 31 ao 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado:
Se permanecedes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podeis dizer, vós vos torneis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos só um pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A verdade de Jesus, a única verdade. Jesus diz e afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade que cura, que salva, que liberta. A verdade precisa ter um encontro com o nosso coração, mas o nosso coração precisa acolher esta verdade que é Deus. Jesus disse aos judeus que nele tinha acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, a verdade que é Jesus, primeiro precisa nos humilhar, para depois libertar. E por que eu digo humilhar? Porque nós somos muito narizinho em pé. Nós somos muito orgulhosos, arrogantes, prepotentes, cheios de vaidade, de orgulho, de status, de ganância. Mas quando o nosso coração tem este encontro com a verdade que é Deus, com a verdade que é Jesus, esta verdade primeiro faz com que desçamos do trono da nossa arrogância, da nossa vaidade, da nossa prepotência, e nos faz humilhar-nos diante daquele que é o grande eu sou, o grande Deus, o maravilhoso Deus, que nos cura, que nos salva, que nos liberta. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz que quando conhecermos a verdade, ela irá nos libertar. Mas o que significa dizer que nós a conhecemos? Em primeiro lugar,
vamos recordar uma famosa frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho enquanto homem, pois sua humanidade mostra o caminho para Deus. E enquanto Deus, ele é a verdade e a vida. Essa verdade precisa ser conhecida através da fé. Mas isso só acontece se houver abertura do nosso coração, da nossa parte. Mas existe um grande problema. Nós não queremos conhecer a verdade porque ela, de certa forma, nos humilha. É exatamente por soberba que os judeus não quiseram ouvir a verdade de Cristo. Pois quando ele disse, a verdade vos libertará, eles rebateram arrogantemente, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Ora, a primeira mentira evidente é essa, pois os filhos de Abraão foram escravos no Egito, na Síria, na Babilônia, depois dos gregos e por último dos romanos. Como então eles nunca foram escravos? Os judeus podem até ser filhos de Abraão, mas, no entanto, em que eles responderam Jesus, eles provaram o contrário, porque não quiseram aceitar a verdade óbvia que estava na frente deles, a qual é apenas acessível através da humildade e da fé. O nosso edifício espiritual tem dois fundamentos: o negativo, que é a humildade, e o positivo, que é a fé. Metaforicamente falando, com a humildade devemos cavar um buraco no chão. E com a fé, precisamos colocar uma raiz que cada vez mais se arraiga, cresce e faz com que fiquemos com os pés colados no chão da verdade que nos liberta, embora seja dolorido. Mas por que ela é dolorosa? Porque Cristo nos revela que somos escravos de nossas vontades humanas, dos nossos caprichos, dos nossos preconceitos, na nossa mentalidade e nas nossas ideias, e só seremos realmente quando entrar na dinâmica de Deus, quando estivermos dispostos a mudar nossa forma de pensar e pronto para dizer, eu estava errado. É até humilhante falarmos, sou da igreja e sigo Jesus há tantos anos. No entanto, devo dizer para vocês que só agora conheci a verdade de Cristo, a verdade que ele revelou aos seus apóstolos, que o magistério da igreja transmite ao longo dos séculos e que os santos transmitiram para seus filhos e filhas espirituais. E é somente na verdade que somos libertos, curados, livres. Mas antes é necessário conhecê-la. Portanto, principalmente neste tempo de Quaresma, peçamos a Deus mais fé para que estejamos dispostos a abandonar todas as nossas ideias preconcebidas e adequar-nos à verdade de Cristo, que muitas vezes é incômoda, desafia-nos e faz com que transformemo-nos nossas vidas, mas no fim liberta-nos do nosso egoísmo para amarmos verdadeiramente o Senhor, curados, livres para adorar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E assim cumprimos os mandamentos do Senhor e assim verdadeiramente o amamos. Pois ele mesmo nos disse, quem me ama, observa, cumpre
os mandamentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste 31º dia do Retiro Quaresmal, nesta quarta-feira, 9 de abril, porque instituiu Cristo o sacerdócio, assim nós continuamos o nosso estudo sobre a Igreja Católica. Cristo vive presente entre nós. Respondendo essas perguntas, continuando o nosso aprendizado. Teoricamente, poderíamos representar a redenção de tal maneira que participássemos das suas graças sem intermediário de espécie alguma. Se Deus quisesse, bastaria dizermos: creio em vós, Senhor, e nos tornaríamos cristãos sem recepção exterior do batismo. Deus podia fazer que, ajoelhando-nos, batendo no peito e dizendo: Senhor, tende compaixão de mim, pobre pecador, e imediatamente fôssemos perdoados dos nossos pecados, sem confissão nem absolvição do sacerdote. Mas, na realidade, Deus não o quis. Cristo ordenou que, para a transmissão das suas graças, teríamos de recorrer a sinais exteriores visíveis e a gestos determinados. Ora, não é qualquer um que pode executar esses gestos, mas só aquele que ele incumbiu disso. Noutros termos, Cristo estabeleceu intermediários para a graça, e esses intermediários são os sacerdotes. Mas surge em nós esta pergunta: por que são precisos intermediários? Por que Deus não concede diretamente suas graças? Basta refletir um pouco para achar a resposta. Consideremos primeiramente que o homem não é só espírito, mas também matéria. É inteiramente conforme a nossa natureza material que Deus, para nos dar sua graça invisível, se sirva de sinais e de gestos exteriores visíveis. É para isso que se faz necessário o sacerdócio, um sacerdócio escolhido no mundo, mas vivendo unicamente para o serviço de Deus. Efetivamente, a santidade de Deus é hoje a mesma que na época de Moisés. E se Moisés ficou profundamente conturbado, ouvindo as palavras que vinha da sarça ardente: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é uma terra santa, nos lembra o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Ainda hoje, esse lugar é santo. Nenhum homem pode aproximar-se das fontes da graça divina, senão aquele que Deus escolheu para delas aurir e dar de beber ao seu povo. E assim compreendemos exatamente a essência do sacerdócio católico, a sua essência íntima e a sua razão de ser. Para que serve o sacerdote? Para servir a Deus, para conduzir as almas a Deus, para ser o intermédio entre Deus e o homem. E cumpre que o sacerdote saiba muito bem que essa dignidade, essa santa função, comporta uma grande responsabilidade. Ele não tem o direito de ser apenas um farol que aponta ao trem o caminho do porto, enquanto ele mesmo não segue o bom caminho. Ele não tem o direito de pregar teoricamente Cristo e andar ele próprio praticamente por outro caminho. Não tem o direito de atrair sobre si as palavras pronunciadas por nosso Senhor a propósito dos fariseus: fazei e observai tudo o que ele vos dizem, mas não imiteis as suas obras. Os sacerdotes não existem, pois, para dominar os fiéis? De modo algum. De fato, eles leem inúmeras vezes essas palavras de Cristo: o maior entre vós será vosso servo.
Nos lembra o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 11. E estas palavras de São Paulo: não pretendemos dominar sobre a vossa fé, mas contribuir para a vossa alegria. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E este aviso de São Pedro: apacentai o rebanho de Deus que vos é confiado, velando por ele, não por força, mas de bom grado, não em um interesse sórdido, mas por dedicação, não como dominador das igrejas, mas fazendo-vos os modelos do rebanho. Nos lembra a carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 3. Isto torna-se ainda mais claro quando pensamos que Deus ligou a nossa redenção à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que somos remidos na medida em que conseguimos tornar-nos membros do corpo místico de Cristo. Tornar-se membro do corpo de Cristo. Eis a essência do cristianismo. O resto, a liturgia, os mandamentos, as festas, as formas de devoção, tudo isso não é o essencial. Sem dúvida, não podemos, sem os sacramentos da igreja, tornar-nos membros de Cristo. E para administrar os sacramentos é preciso o sacerdócio. É, pois, pela atividade sacramental do sacerdócio que nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então não poderei por mim mesmo participar dos merecimentos de Cristo? Por uma comunicação direta entre minha alma e Cristo? O Deus eterno em minha alma não basta? Para que então o sacerdócio? É o próprio Cristo quem dá a resposta. Com que clareza ele deu esta ordem aos apóstolos? Ide, ensinai todos os povos, batizai-os. Nos lembra o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Logo sois vós que dais o batismo. Quem crer e for batizado será salvo, nos fala o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Logo, for batizado e não batizar-se a si mesmo. Nicodemos conversa uma noite toda com Cristo sobre a justificação. E Cristo não lhe diz que basta Deus eterno e tua alma, mas fala-lhe da sua morte na cruz e diz-lhe: se alguém não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5. Há em seguida a Sagrada Eucaristia. Sem ela, pode a vida divina existir em nós? Não. Conheceis as palavras do Salvador: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Nos lembra o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Como, porém, nós haveríamos de aproximar hoje, em dia do corpo de Cristo, se não houvesse sacerdotes que, na missa, o façam descer do céu para o tabernáculo? Ora, não podemos crer que Cristo tenha dado a todos os homens o poder de consagrar. E a penitência, que sacramento indispensável para os homens fracos! Porventura Cristo disse: arrependei-vos dos vossos pecados, e então o Pai vô-lo perdoará por causa dos meus merecimentos? Não, mas disse aos apóstolos: os pecados serão perdoados a quem o perdoardes. Nos lembra o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. Logo sois vós quem os perdoareis. É absolutamente certo que Cristo só aos apóstolos e aos seus sucessores confiou a administração dos sacramentos e não a todos os seus fiéis e discípulos.
Com efeito, diz-lhes: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E só os apóstolos puderam dizer àqueles que eles próprios escolheram: assim como Cristo nos enviou, nós também vos enviamos. E é assim que o poder de administrar os sacramentos, dado por Cristo aos apóstolos, continua nos sucessores dos apóstolos. É assim que ele continua na Igreja, há 21 séculos, para fazer dos homens que aspiram à salvação eterna os membros do corpo místico de Cristo. Meus irmãos, a Igreja tem vivido, no decurso desses 21 séculos, momentos terríveis, mas nunca lhes faltaram sacerdotes. Cristo os tem chamado à obra, tanto quantos se fazem necessários. Cristo sabe que a Igreja precisa de sacerdotes, que são necessários operários para a messe, e deposita sempre na fronte de novos jovens o ósculo invisível que o chama ao trabalho. Não é possível dizer em que consiste esse chamado de Cristo, como é que das profundezas da alma de um jovem surge o desejo misterioso de dar a vida inteira a Cristo, de maneira que não haja mais um só instante, uma só pulsação do coração, um só projeto, um só desejo, um só pensamento, um só minuto que não seja para Cristo e para as almas imortais. E se bem que, segundo os cálculos terrenos, pareça uma empresa absurda confiar a frágeis ombros humanos os valores eternos, vemos, entretanto, que a experiência tem mostrado que não há razão para qualquer receio. Vemos que, malgrado as fraquezas humanas que existem infelizmente, o sacerdócio tornou-se o robusto sustentáculo da Igreja. Não há nada comparável ao amor piedoso que os fiéis manifestam para com seus pastores, uma vez que acima de todas as fraquezas humanas, eles veem sobre os sacerdotes a auréola da ordenação e baixam humildemente a face diante da bênção das mãos que dão a absolvição, ou elevam o Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, quando na tarde de quinta-feira de 15 de março de 1934, os sacerdotes do mundo inteiro se ajoelharam diante do Sagrado Coração de Jesus e lhe agradeceram a dignidade sobre-humana a que ele os chamou, sem que eles a houvessem merecido. Vós também, nós todos, fizemos subir a Deus uma prece fervorosa por esses sacerdotes. Foi uma tarde magnífica. 300.000 padres católicos ajoelharam-se diante do Sagrado Coração e fizeram ouvir esta prece: Senhor Jesus, humildemente vos agradecemos de nos haverdes chamado à dignidade sobre-humana. Só uma coisa vos pedimos: podermos ser sacerdotes segundo os vossos Sagrado Coração, sermos tochas que ardem por vós, sermos um facho que ilumina somente por vós, sermos um caminho que conduz somente a vós, sermos um braço robusto que se eleva para nós, sermos uma coluna que não vacila, um carvalho ao qual se apoia as almas. Sermos sacerdotes que não tenham uma só palpitação, um só olhar, uma só pulsação, que não seja para vós e para as almas imortais. Sermos sacerdotes que nada esperam na terra pelo seu trabalho, nem conforto, nem prazer, nem bem-estar, nem riqueza, nem distinções, nem honras,
absolutamente nada, porque temos muito mais que isso, pois temos a promessa de São Pedro: quando o príncipe dos pastores aparecer, recebereis a coroa da glória que não fenece. Nos lembra a carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Senhor, dai-nos sacerdotes com esse ideal, que façam a alegria do vosso sacratíssimo coração e a salvação do rebanho que lhes é confiado. Amém. Meu irmão, minha irmã, diante disso, rezemos por todos os sacerdotes, por todos os bispos, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que sejam firmes, para que sejam fiéis até o fim na aliança que fizeram com o Senhor, pela salvação das almas, para a administração dos sacramentos, para levar a palavra de Deus, para levar Jesus a nós. Rezemos uma Ave Maria pedindo a intercessão de tão boa e santa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim clamamos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre os sacerdotes do mundo inteiro, sobre toda a igreja, sobre nossa casa, família, igreja doméstica, santuário de vida e de amor. Que, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, possamos iluminar o mundo com a luz de Cristo que resplandece em nós. Pela poderosa intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, do seu castíssimo e digníssimo esposo São José, de São Miguel Arcanjo, protetor e patrono da Santa Mãe Igreja, São Rafael, cura de Deus, São Gabriel, palavra de Deus, que Deus se digne a nos abençoar, a nos curar o nosso coração da vaidade, do orgulho, da arrogância, da prepotência, e dai-nos um novo coração, coração disposto a amar, a servir e a perdoar, e que nessa Santa Quaresma possamos alcançar a graça de uma verdadeira conversão. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que possamos terminar como nós começamos, cantando este salmo responsorial da liturgia de hoje. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais,
A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito nos celestes firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente.